Bom, olá a todos, eu sou o professor André Marcelino e você está aqui no canal Escavando as Escrituras na série Dificuldades Bíblicas. Nós vamos ler hoje Êxodo capítulo 12, verso 29, um texto muito interessante, um texto muito polêmico, tá? Que você vai ter uma surpresa muito grande em saber a resposta a essa situação. Se Deus é amor, como pôde ele matar os primogênitos de todos os egípcios? Ou seja, se Deus é amor, como ele pôde matar os filhos dos egípcios se eles não tinham nada a ver com a briga de Deus com o faraó? Será esse Deus assim um carrasco, como diz aí? Então, fica comigo até o final, que depois da vinheta eu vou explicar para você por que Deus é um Deus carrasco, ou será que não? Ele é um Deus de amor ou é um Deus carrasco? Então, depois da vinheta, eu vou trazer para você esta resposta. Então, vamos lá. Se Deus é um Deus de amor, então como é que ele pôde matar os primogênitos dos egípcios que não tinha nada a ver? Então, em Êxodo, capítulo 12, do verso 29 ao 30, descreve aquela terrível noite quando Deus feriu na terra do Egito, desde os primogênitos de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no Egito. E todos os primogênitos dos animais. Olha só, hein? Esse juízo miraculoso foi levado ao Egito porque Faraó se recusara a deixar o povo ir. Entretanto, o povo do Egito não tinha controle sobre os atos de Faraó. E como é que um Deus de amor poderia então ferir os primogênitos dos egípcios que não eram responsáveis pelas decisões do Faraó? O que tem a ver uma coisa com a outra? Primeiro, não é certo presumir que, pelo fato do povo egípcio não ter tido controle sobre as decisões de Faraó, eles não eram completamente inocentes. Ou seja, se Deus estava tendo algo com o Faraó e todo aquele povo egípcio não se contradizia contra o Faraó, mas ficava a favor dele, é certo de que eles também eram conivente com aquilo que ele estava falando. Ah, mas como assim? Bom, vamos lá. Se você tem um governo que faz coisas erradas e você não tira aquele governo do poder, me desculpa, mas você está sendo conivente com o que o governo está fazendo. Não adianta você colocar na internet X, não há interesse de colocar na internet A. Se você não for para a rua e fazer o seu protesto até que aquele governo saia, porque você é que colocou ele lá. Então, a partir do momento que você está sendo conivente com a ação daquele governo, seja errada, você também é culpado, como ele também é. Então, cada pessoa egípcia teve, de certo, a oportunidade de pôr toda a dura prova dada por Deus sobre o Egito. Então, todos aqueles homens que foram a favor do faraó também eram errados, assim como ele era. Aí você pergunta agora, mas os primogênitos, os filhos, o que tem a ver com isso? Bom, quando nós educamos nossos filhos, na verdade eles são os reflexos de que nós somos. Porque os filhos vão aprender com quem? Vão aprender com o que tem dentro de casa. E o que tem dentro de casa são os pais. Ora, se os pais são exatamente o reflexo dos filhos, então está óbvio de que eles vão aprender o que os pais ensinam. Então eles também têm o discernimento de ver o que é certo e o de que é errado. Então você tem que entender que quando Deus então mata os primogênitos dos filhos do faraó,
é que os pais já educaram os filhos e eles também têm um discernimento de saber o que é certo e o que é errado. E se eles estão a favor dos pais, também são errados como eles são. Então, fugir para Moisés e os hebreus atrás de proteção daquele juízo. Ou seja, todos eles, a maioria, vamos botar assim, desculpa se eu falei todos eles, estou falando a maioria. A maioria deles não eram a favor do que os egípcios faziam. Então, de fato, o Êxodo capítulo 12, verso 38, afirma que subiu também com eles os filhos de Israel, um misto de gente. O texto está dizendo que quando Deus lançou a praga sobre o Egito, não foi todos aqueles do Egito que morreram. Não foi todos os primogênitos, porque os egípcios também saíram com Moisés e o povo de Israel para a terra prometida. Alguns deles olharam e falaram: olha, aquilo ali está errado, não vamos fazer aquilo ali, não vamos ser coniventes com ele. Então, sem dúvida, muitos egípcios juntaram-se aos hebreus em decorrência dos juízos de Deus. O fato de que a maioria não quis se voltar ao Deus vivo, mesmo depois daquelas 9 pragas anteriores, indica que eles não eram apenas observadores inocentes. Eles eram coniventes com o erro dele. E segundo, simplesmente porque o povo egito não mudou o pensamento de Faraó, isso não quer dizer que esse povo não poderia ter feito. Embora o poder do povo seja severamente limitado num regime ditatorial como o do Egito, pode-se admitir que o povo poderia ter sido revoltado ou forçar o faraó a mudar de ideia, ou para destruí-lo, ou para estar do seu lado. Então, se você procurar ver um filme chamado V de Vingança, ele fala uma frase muito interessante: o povo não tem que ter medo do seu governo, o governo tem que ter medo do seu povo. Infelizmente, em alguns lugares no mundo hoje, essa coisa é diferente. Nós colocamos autoridades para dominar o campo equatorial, né? O regime ao qual nós estamos, mas infelizmente não temos esse mesmo resultado. Nós escolhemos achando que aquela coisa vai resolver, mas na verdade aquela coisa não resolve nada. Então, em Êxodo capítulo 12, verso de número 33, afirma que os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-lo fora da terra. Até esse ponto, o povo egípcio aparentemente não fez esforço algum para apressar a saída dos hebreus daquela terra. Ou seja, seguraram eles ali o máximo que pôde, como se fosse uma pirraça, para não deixar eles saírem. Então, obviamente, eles estavam contentes em deixar essas questões nas mãos do faraó. Por agirem assim, eles não eram inocentes das decisões que foram tomadas pelo seu rei. O juízo de Deus não se dirigiu somente ao faraó, mas ao chefe de estado daquela terra, que era o Egito como um todo. Então, eles eram culpados, sim, quando eles eram coniventes ao faraó e quando eles passavam exatamente essa ideia para os seus filhos primogênitos, para que quando eles crescessem e tomassem o lugar do seu parentesco, que no caso é o seu pai, eles não seriam fracos como o povo de Israel, mas seria forte como o exemplo do Egito, como do faraó do Egito, já que eles eram igualmente responsáveis pelas opressões e escravidão imposta ao povo de Deus. Então, eles eram sim coniventes, tanto os primogênitos, quanto os pais, quanto o próprio faraó. Então, quando dizemos aqui que Deus é Deus de amor, Deus realmente é um Deus de amor. Por quê? Porque quando vemos Deus chamar a atenção, quando vemos Deus fazer algo dessa forma, nós pensamos que Deus é um Deus de ódio. E na verdade não é dessa forma. Quer dizer que o Deus, ele pode se irar, o Deus, ele pode ser um Deus de ódio, mas e os reis da Babilônia, quando faziam as suas artimanhas, quando eles matavam, aí ele pode, né? Aí ele não é um rei de ódio, porque eles também eram considerados como um Deus.
Eles eram adorados como os deuses. Aí só o Deus da Bíblia que pode ser chamado de ódio. O Deus da Bíblia pode ser chamado como opressor, mas os outros reis da terra não pode. Somente Deus pode, né? Então fica inviável esse tipo de situação, tá bom? Então espero que você tenha entendido essa parte do vídeo, espero que você tenha gostado também e espero também o seu comentário aqui. Espero o seu comentário, seja uma crítica, seja um elogio, por favor, coloque aqui para que eu possa respondê-lo educadamente da melhor forma possível, como tenho feito sobre todos os comentários que têm tecido sobre a minha pessoa e sobre os meus vídeos também, tá bom? Eu sou o professor André Marcelino, te agradeço mais uma vez por você ter estado comigo e nos vemos então numa próxima gravação. Tchau, tchau.